visão como Mariam e como muçulmana do amor. Você acha que se constrói juntos? É que eu tenho só essa experiência de ser muçulmana e entender o amor, né? Como que eu entendo o amor? Pra mim, o amor é muito mais do que toque, é muito mais do que beijo, muito mais do que sexo. Eu acho que o amor é quando você tem o cuidado pela pessoa, quando a pessoa te respeita, quando ela cuida de você. É claro que toda a questão do toque é muito importante também. Só que antes disso, tem muita conversa. Tem que ter muita conversa. Os relacionamentos hoje em dia, as pessoas não se falam, não falam o que você sente. E tem que ter, para um relacionamento dar certo, você tem que ter muita troca de diálogo. Então, para mim, o amor ela é algo que vai se construindo. O que acontece? Nós, muçulmanos, a gente vai devagar para depois ter a chama, né? Os relacionamentos que não são muçulmanos, é a chama primeiro e depois acaba... se já foi no ápice, né? Já nós, muçulmanos, não. A gente vai, como fala, cozinhando o relacionamento até que tem o ápice. E... assim, mantendo no assunto do amor e já misturando tudo, a gente estava falando aqui sobre exatamente essa quebra de preconceito, né, que a gente tem. E aí a gente tem também outras quebras de outros preconceitos que, com o passar dos anos, o mundo vai se adaptando e conhecendo e quebrando muitas visões erradas a respeito das coisas. Então, eu queria entender, assim, porque a gente tem dois preconceitos aqui que se batem, que é esse preconceito com a religião e o preconceito, por exemplo, com LGBTQIA+. Como é que é isso? Como é que vocês veem isso? Porque a gente tem muita notícia disso, né? Não pode, não aceita, não é bem visto. Como é que é? Eu queria entender como é, tanto para a religião quanto para você pessoalmente. Então, o que eu penso, o que a religião diz? O ato da homossexualidade não é permitido na religião. E não é algo exclusivo dos muçulmanos. As religiões monoteístas têm a mesma visão de ser algo que não é permitido. No entanto, tem que ter... cada um vai fazer a escolha da sua vida, cada um tem a sua vida. E você tem que respeitar o próximo, independente do que seja, independente entre a pessoa e Deus. Isso que eu sempre falo, e é isso que a religião diz. Existem pessoas que vão fazer, tipo, não vão aceitar, não vão tolerar, mas isso acontece no Brasil também. Quantos homossexuais são agredidos, são mortos aqui no Brasil? O Brasil não é um país islâmico. Então, isso acho que acontece em todas as culturas, em todas as religiões, apesar do que o Islã, ele não permite que isso aconteça. É proibido você tirar a vida de uma pessoa. No Islã, o respeito, ele é muito... ele impera muito o respeito pelo próximo. E como é que é, assim, a diferença da visão... porque a gente teve... você mesmo citou outras religiões, né? Mas a gente teve, por exemplo... a gente tem o Papa com uma fala muito mais... empática nesse sentido, né? De defender a união, de defender... enfim, o amor acima de qualquer coisa. Existe também esse outro olhar? Não, pela religião, pelo Islã, não. Não é permitido, mas isso não significa que uma pessoa homossexual não pode ser muçulmana. Ela pode ser muçulmana, ninguém pode fazer com que ela não seja muçulmana, só que vai ser algo entre ela e Deus. Essa que é a questão. E lá no Líbano, por exemplo, se um LGBT quer viajar para lá a turismo... tem muito. Como que ele vai ser tratado? Eu nunca fui pro Líbano, mas que eu saiba, tem muitos. Em Israel tem muitos também, muitos homossexuais. Agora, eu nunca fui pro Líbano, mas eu sei que ainda mais Beirute, é um país tipo São Paulo. Beirute não tem nada dessas coisas de ser proibido. É super ocidentalizado Beirute, sim. né? Beirute, a balada lotada, muita vida urbana, pelo que os meus primos falam. Sim, eu nunca fui, mas pelo que as pessoas falam, Mas tem países que são mais rígidos, onde não é permitido. Agora, eu não sei, tipo... Não é permitido... A pessoa pode ser, mas não pode demonstrar afeto em público. Até porque nós, muçulmanos, mesmo em um relacionamento heterossexual, a gente não pode demonstrar carinho em países islâmicos. Beijo... claro, mãos dadas pode. Mas beijo na boca, abraços muito quentes, não pode. Não é permitido. Inclusive aqui, né? É difícil você ver, por exemplo, numa Sahara, numa reunião de jovens. Sim, até aqui. Pela religião, a gente não pode
demonstrar carinho, assim, afeto explícito. Tipo assim, aquelas coisas que as pessoas, um engolindo o outro, se pegando muito forte. Não, você pode dar um beijo, pode dar um abraço, mas nada muito explícita. Até mesmo um selinho, assim, é difícil você ver, né? Dentro de uma festa, por exemplo. Mesmo uma pessoa sendo casada, a mulher e o marido serem casados, você não vê muito essa demonstração mais do toque, né? E como pessoas de outras religiões vivendo num país majoritariamente muçulmano, porque daí seria o contrário do que você passa aqui, né? Seria a pessoa sem o véu, seria a pessoa sem... como é essa aceitação reversa? Se eu for falar em Turquia, se eu for falar em Líbano, é super normal. Eu fui pra Turquia, lá na Turquia você anda assim, tipo, tá cheio de mulheres sem lenço, que são muçulmanas. Tem muitas mulheres de shorts. Com lenço. Sim, normal. No Líbano também. Tem normal, claro que tem países mais conservadores. Por exemplo, na Arábia Saudita, antes era obrigado as mulheres usar abeia, que é aqueles vestidos. Hoje em dia não é mais obrigado, só que também não pode ficar com um decotão, uma saia curta. Eu acredito assim, as leis do país. Eu acho que quando uma pessoa vai até um país, tem que estar ciente das leis deles. Mas a lei, ela é uma porque assim, aqui no Brasil a gente tem a Constituição, né, laica. Porque esses países não são laicos. Então, essa é a minha questão. É assim, porque a gente tem uma liberdade ocidental aqui nós temos a Constituição. E a Constituição, ela é soberana, ou deveria ser, para ser assim, a despeito da tua religião. Então, o seu lenço, ele é permitido pela Constituição e ele faz sentido para a tua religião, né? Então, mas o nosso direito... Independentemente de qual religião você siga, ou se você for ateu, ou o que quer que seja, você tem o seu direito de cidadão resguardado. Em países onde a Constituição é a religião, é muito mais difícil, né? Porque aí acaba sendo lei o que aquela religião diz. E aí, se eu não acredito naquilo, eu sou obrigada a viver aquilo. Então, o que eu não sei muito bem para te explicar. Eu tenho Instagrams que são de mulheres não muçulmanas que moram na Arábia Saudita, que elas se dão super bem, elas contam as histórias dela no Instagram, mostrando como que é a vida delas. É claro, se você está indo num país, você sabe das regras desse país, você tem que se adaptar a ele, independente de onde você vá, né? Então, eu não iria de qualquer forma, mas eu pergunto porque... É uma situação que... Eu não sei se para você isso soa legal ou não, entende? Ter países onde a lei do país é a sua religião. Como você vê isso? Porque imagina que a lei do meu país fosse a minha religião. Então, eu acho entende? que... Mas e aí você seria obrigada a não usar... Entende o contrário que eu quero dizer? Sim. Tipo assim, se a lei do meu país fosse cristã, você não seria... Mas aí nos outros países não obriga você a nada. Eles não te obrigam